Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Carlos, eu moro na cidade de Santo André, em São Paulo, e tenho 40 anos e sou comissário de bordo. Vim aqui avisar vocês que o método do Luciano me ajudou a conquistar as minhas tão sonhadas asas. Espero que esse mesmo método faça que vocês também consigam conquistar as suas. Um grande abraço e até logo. Oiê, eu sou Vanusa, comissária de voo, tenho 30 anos, sou de Riachão do Poço, na Paraíba, e o método do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Olá pessoal, eu sou a Thaís Carvalho, comissária de voo, tenho 29 anos, sou de São José do Rio Preto e o método do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia. Todo o conhecimento que o Luciano divide conosco e todos os exercícios que a gente faz com ele são essenciais para que a gente consiga identificar as dinâmicas que acontecem dentro de uma seleção. Tanto que eu consegui passar em 2 seleções, eu passei na Avianca e por conta da trajetória da empresa, depois eu tive que fazer uma seleção na Latam e eu também consegui passar. Olá pessoal, eu sou a Bruna, comissária de voo. Estou voando novamente, eu fui contratada nesse ano de 2021 após seguir o método do Luciano. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Geron, tenho 29 anos, sou formado e atuo como comissário de bordo, já faz há 2 anos mais ou menos. O que eu posso dizer para vocês é que pode confiar sim na metodologia do Luciano, tendo em vista que isso abriu um mundo da aviação para mim, além de trabalhar o meu comportamento quanto à timidez e demais características minhas. Então pode sim, pessoal, pode confiar, tá bom? Obrigado. Oi, meu nome é Daniela, sou comissária de voo e eu conheci o Luciano através do curso de comissário. Entrei na aviação usando as metodologias que o Luciano ensina. Oi, meu nome é Giana, sou comissária. Eu voei um tempo fora do Brasil e quando eu decidi voltar, eu pedi ajuda pro Luciano me preparar para a seleção da empresa que eu queria. E deu tudo certo, eu já sou comissária na melhor companhia aérea do mundo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela, sou comissária de voo e eu conquistei as minhas asas através da metodologia do Luciano. Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para dizer para vocês que eu sou sim mais um fruto de sucesso do Luciano e eu quero dizer para vocês que é possível sim, através das estratégias que ele passa pra gente, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo na seleção. E eu vou dizer para vocês que o meu sucesso só foi possível através das estratégias que ele nos passou, através de toda a minha dedicação, porque eu tinha um objetivo que é o mesmo de vocês. Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou comissária de voo. Cada habilidade, cada conhecimento compartilhado foram essenciais para que eu alcançasse as minhas asas. Então, Lu, muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Casales, sou comissário de bordo da Itapemirim. Eu fiz o curso com o Luciano Dávila em 2018 e venho dizer que valeu muito a pena, porque foi através dele que foi um diferencial para eu entrar na Latam, primeiramente, e agora na Itapemirim. Forte abraço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou comissária de bordo há 3 anos e meio, mas a minha jornada começou em 2015, quando eu entrei no aeroporto, e eu posso dizer para vocês que eu consegui chegar aqui graças à metodologia do Luciano. Eu usei toda a metodologia do Luciano e hoje eu estou aqui, contratado como comissário de voo. Meu nome é Julie, eu sou comissária de voo, fui aluna do Luciano e estou aqui para dizer que ele realmente me ensinou muita coisa, não só para ser comissária de voo, mas para minha vida. Olá pessoal, me chamo Tabata, eu sempre sonhei em ser comissária. Durante esse sonho eu tive alguns obstáculos aí, tanto na minha vida profissional como pessoal também. E o Luciano me ajudou muito a superar esses obstáculos e foi assim que eu consegui as minhas asas na aviação. Olá
Olá, futuros comissários, sejam muito bem-vindos à preparação para as seleções de comissários de voo. Eu sou Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do exterior. E aqui nesse evento eu estou te mostrando o método que os comissários contratados usaram para conquistar as suas asas mais de uma vez e como você também pode conquistar as suas, independentemente de que fase esteja vivendo em sua carreira. Eu estou te mostrando o caminho para você conquistar uma vaga como comissário ou comissária de voo em uma companhia aérea do Brasil ou do exterior e ser bem remunerado por isso. Esta é a segunda aula da preparação para a seleção de comissários de voo e hoje eu vou te apresentar os 4 pilares indispensáveis onde os comissários contratados focaram a energia para acelerar a contratação deles. Mas antes de entrarmos no conteúdo da aula 2, deixa eu recapitular aquilo que nós vimos na aula 1. Afinal de contas, você pode não ter visto ela ainda. Eu comecei a aula 1 te provando como qualquer pessoa consegue conquistar as suas asas independentemente do momento em que esteja na sua carreira, se souber aproveitar a oportunidade que eu estou te apresentando nessa preparação. E hoje eu quero que você veja mais pessoas que também chegaram lá. Acompanhe. Então, Lu, eu tava muito perdida no geral. Eu fiz uma coisa que eu sei que todo mundo faz. Assim que eu comecei a fazer meu curso, eu comecei a seguir uma enxurrada de gente desse nicho. E pegava uma informação do fulano aqui, e pegava uma informação do ciclano lá. Porque eu pensava assim, que quanto mais informações eu fosse pegando, né, mais preparado eu ia estar. Só que eu pegava informações muito vagas, assim. E eu comecei a perceber que essas informações, em vez de elas me ajudarem, elas estavam me deixando mais confusa. E todo mundo tocava muito nesse ponto do autoconhecimento. Só que eu ficava assim, cara, tá, mas como é que é isso? E eu não entendia, né? Todo mundo acha que se conhece, mas é só alguém te fazer uma perguntinha ali um pouco mais pessoal que, cara, você trava. Eu comecei a ficar insegura porque eu comecei a me sentir muito distante por não saber como desenvolver isso. De começar até a achar que talvez não fosse para mim. Infelizmente, é triste que a gente vê muita gente desistindo no meio. Sabe, eu vi muitos dos meus colegas que fizeram o curso de comissário que, cara, já dispersou, entendeu? Cara, esse negócio de você só se mexer quando a água bate na bunda, sabe? De você só deixar para se preparar na hora que abre o processo seletivo. Eu sei que tem uma porrada de gente que faz isso, eu fiz isso. E não dá. Não é em uma semana que você vai conseguir se desenvolver bem. Qual é a sensação de um não num processo seletivo? Eu falo, gente, dói mais que o pé na bunda de um namorado. Eu já falei isso. Quem sofre por amor, cara, é porque nunca recebeu um não de uma companhia aérea. Minha ficha foi cair mesmo no dia da formatura, que eu entrei, que eu vi ali. Meu pai é um nordestino, rústico, bruto, sabe? Curto e grosso, chorando, que nem bebê, Luciano. Minha mãe lá, toda tirando as fotos, não sei o quê. Cara, aquilo ali não tem preço, sabe assim? Você vê o orgulho dos seus pais, você vê no olhar deles o orgulho que ele tem de vocês, sabe? Algo que eu achei que eu nunca ia conseguir dar isso pra eles. E é ali que você vê que valeu a pena, entendeu? Pô, esse dia eu trouxe minha mãe de primeira classe, Luciano. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Não tem preço isso, nossa. Melhor que tudo, assim, é você poder proporcionar isso para as pessoas que você ama, sabe? Aí, por conta dessa reprovação que eu tive, eu, assim, fiquei muito frustrada, fiquei chateada. Ninguém gosta de receber uma negativa. A preparação que as escolas dão pra gente é só para você passar na ANAC. Eles não preparam você, de fato, para o que significa ser comissário de bordo. Isso aí eles ensinam, são os procedimentos normais. Mas te desenvolver como indivíduo, não, isso eles não fazem e é o mais importante. Toda a dificuldade, todos os desafios que eu venci valeram a pena, entende? Então, para mim, a pior coisa assim que eu quase fiz foi paralisar. A pessoa que eu era uma pessoa mais agitada, era uma pessoa perdida, era uma pessoa que estava ali, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E a pessoa que eu sou depois é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais focada, uma pessoa que sabe o que quer com mais certeza. É uma pessoa que se conhece mais, sabe? E assim, e é uma pessoa que literalmente tem uma percepção melhor do meu entorno e das outras pessoas que me acompanham. Então, eu acredito que, assim, eu evolui bastante em 2 meses, bastante mesmo. Na hora que eu recebi o e-mail, já deu aquela gelada, né? Tipo assim, ai meu Deus, será que é o sim? Ou será que é outra reprovação? Será que eu não passei na entrevista? Aí eu fiquei ali, né? Aí eu, tá, vamos abrir, vamos ver. Aí tô eu lá, de rainha, olhando, abri. Ah, não sei o quê, temos a honra de dizer que você passou e tal, não sei o quê. Cara, eu de lá de dentro do banheiro mesmo. Eu passei! Eu dei um berro que minha mãe pegou e falou assim, mentira! Lá da cozinha, gritando. Eu falei, eu passei! Aí a gente começou a gritar um pro outro, então isso aqui o prédio inteiro deve ter me escutado falando que eu passei lá de dentro do banheiro. A minha ficha, ela só caiu depois que eu fiz meu cheque. E eu tive meu primeiro voo solo.
Mas depois que eu passei e que eu postei a famosa foto, né, checada e aprovada, que eu fiz o meu primeiro, que eu coloquei de fato o meu uniforme para ir voar sozinha, eu falei assim: "Senhor, há anos atrás eu orei por isso. Há anos atrás eu te pedi por isso e agora eu tô vivendo isso", sabe. Então quando eu botei meus pés no avião, a primeira sensação que eu tive foi de chorar de satisfação, foi de chorar de realização, de felicidade, sabe. Não era um choro triste, era um choro feliz, genuíno. Mas assim que o avião pousou, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e orar, e agradecer a Deus de uniforme ainda. Eu ajoelhei no chão e eu comecei a orar e agradecer, por tudo isso que eu estava vivendo, pelas respostas das orações que eu fazia há anos. Então, foi só nesse momento que a minha ficha caiu. Legal, né? Bem, depois disso nós vimos também a origem do método que eu criei e por que esse método é único. Ele não existe em nenhum outro lugar. Te contei como eu desenvolvi essa metodologia baseado no que as companhias aéreas desejam dos comissários de voo, na minha pesquisa, de mais de 10 anos, e nos manuais de operações dos aviões. Na aula 1, eu te apresentei as 3 habilidades que são indispensáveis para você conquistar a sua vaga de comissário de voo. Então, vamos recapitular o principal. A primeira habilidade é a principal ferramenta de trabalho dos comissários de voo, a comunicação. Isso é importante, pois, através dela, que os comissários transmitem confiança, profissionalismo e a cultura da companhia aérea. Por isso, quem deseja ser aprovado na seleção de comissários tem que aprender e usar o dialeto profissional dos comissários de voo ao se comunicar. A segunda habilidade é a consciência situacional, que é a capacidade de manter uma visão abrangente do ambiente e das circunstâncias operacionais da aeronave, das pessoas e do ambiente, estando sempre alerta para possíveis situações de emergência ou imprevistos durante o voo que exijam atitude dos comissários, principalmente no relacionamento entre pessoas a bordo. Isso é importante porque os comissários devem estar sempre atentos ao que está acontecendo na relação entre pessoas, desde entre clientes até os próprios colegas. A terceira habilidade é a mentalidade de comissário ou comissária. E isso nos lembra da essência dessa profissão, que é a atuação em equipe. Ou seja, um comissário nunca atua sozinho. Ele sempre pede ajuda. Essa é uma habilidade secreta, e eu diria até invisível, que permite aos comissários gerenciarem situações difíceis, mesmo estando sob forte pressão. É manter uma visão ampla e o seu nível de desempenho de tal forma que você praticamente adquire uma blindagem emocional. Mas não adianta só conhecer essas habilidades, é preciso desenvolvê-las e saber vendê-las durante o processo seletivo. E é exatamente por isso que agora eu vou te mostrar o que você precisa ter para desenvolver as habilidades. Para conseguir conquistar seu objetivo, os comissários contratados executaram uma segmentação que permitiu organizar como a aprovação deles iria acontecer. Para deixar simples e fácil de entender, eu organizei em 4 pilares fundamentais aquilo que todos os comissários contratados executaram, porque assim fica rápido de você aprender e aplicar o que tem dentro de cada um dos pilares. O primeiro pilar é entender a seleção. Muitos comissários não entendem o que o processo seletivo realmente está avaliando. Isso faz eles se sentirem perdidos, às vezes, só de saber que está sendo avaliado, o nervosismo já toma conta. E isso acontece por não saber o que está enfrentando. É puro despreparo. Mas se preparar para a seleção é mais do que saber o que cai em testes ou dinâmicas. A seleção, ela só mostra um reflexo de quem você é. Uma reprovação ou se inscrever sem avançar de fase significa ainda que falta desenvolvimento para você ser atrativo para a aviação. Na seleção, os selecionadores avaliam a sua capacidade de leitura de cenários, tomada de decisões e autenticidade. E o que diferencia quem é aprovado é saber demonstrar, de forma natural, que suas habilidades do perfil comportamental e competências profissionais estão alinhadas com o que o mercado da aviação exige dos futuros comissários. É importante entender o que cada fase da seleção avalia, porque quando você domina o seu perfil e aquilo que a companhia aérea busca, você não é surpreendido, mesmo que o processo seletivo mude. E o que é entender a seleção? Vamos deixar isso mais claro. O método aborda o conceito de entender a seleção em todas as fases do processo seletivo. Ou seja, primeiro o estudo da vaga, da empresa, depois a construção do currículo, aí vem o processo de aplicação e cadastro, evoluindo para triagem inicial, testes comportamentais,
provas e avaliações e também as fases mais avançadas, como saber se posicionar em dinâmicas, saber gravar vídeos para entrevista, encantar na sua entrevista e o posicionamento adequado durante o treinamento na companhia aérea. Perceba que cada fase avalia uma coisa diferente. Por isso, é importante segmentar e entender cada uma delas em separado e depois entender como elas se conectam. Isso é importante porque, sem entender o conceito, cada vez que a seleção mudar, você estará desatualizado. Mas, se você entender todos os conceitos, a seleção pode mudar 100 vezes que você estará preparado. A principal oportunidade que o método te ensina sobre seleções é você ter a visão do selecionador durante todo o processo seletivo, antes mesmo da vaga ser aberta, e saber vender todas as habilidades que cada fase investiga. É com a segmentação deste pilar que você será capaz de mostrar o seu dialeto profissional, a sua consciência situacional e a mentalidade de comissário ou comissária que as empresas tanto buscam. O segundo pilar é aperfeiçoar o indivíduo. Esse pilar é o alicerce de tudo. Você já tem um certo desenvolvimento. Porém, antes de ser comissário ou comissária, você precisa ser uma pessoa com um perfil comportamental alinhado ao que as companhias aéreas desejam. É isso que os selecionadores procuram, o alinhamento de como você lida com pessoas, como se comunica, como resolve conflitos. Todos nós, de uma forma ou de outra, já fazemos isso, mas de uma forma desalinhada. Lembra da aula 1, onde eu expliquei sobre a habilidade de comunicação ajustada às necessidades da companhia aérea? É neste pilar onde os comissários fazem esse alinhamento do dialeto profissional, mentalidade de comissário e comissária e muitas outras. É isso que faz os futuros comissários de voo profissionais desejados, pois eles se tornam embaixadores da marca, gestores de experiência a bordo, da forma que a companhia aérea deseja que aconteça. Neste pilar é onde os comissários desenvolvem, além do dialeto profissional dos comissários, as habilidades de relações humanas e de gestão emocional alinhadas com o padrão exigido na aviação. Isso é importante porque o diferencial está em ir além da teoria. É sobre aprender a comunicar, que você entende as emoções, as ações e as reações das pessoas. Assim, você será capaz de antecipar necessidades e influenciar positivamente as pessoas em qualquer situação, seja para resolver conflitos, gerenciar crises ou construir experiências positivas e inesquecíveis. É assim que você se torna irresistível para as companhias aéreas, mostrando que pode lidar com qualquer desafio a bordo, usando principalmente o seu dialeto profissional. E é exatamente isso que o método faz na prática, não só em teoria. Esse pilar é importante pois ele proporciona a você o destaque e a autenticidade que te torna única durante a seleção. Entendeu por que ele é o alicerce de tudo? Imagine como você vai acelerar a sua contratação apresentando na seleção a conduta ideal de resolução de conflitos que, além de solucionar o problema, ainda cria uma experiência positiva no cliente por saber usar sua comunicação para gerenciar as ações, as reações e, principalmente, as emoções dos clientes. O terceiro pilar é aperfeiçoar o profissional. Entenda por quê. Quando eu comecei o curso, eu vi que eu estava fazendo errado, porque, claro que precisa de alguns conhecimentos técnicos da escola de aviação, mas, para você ter noção, o meu processo seletivo, ele não cobrou inglês. As minhas provas de inglês eram questões simples, e eram poucas questões, acho que umas 15 questões. Então, assim, não era eliminatório. Era eliminatório o quê? A parte humana, que era o que eu estava estudando com vocês. Hoje, os futuros comissários acreditam que basta ter a formação técnica, CMA, aprovação na prova da ANAC, passaporte, carteira internacional de vacinação, que você está pronto para o mercado. Apenas 15% do que é ensinado nos cursos de comissário de voo refletem o que as companhias aéreas buscam. E isso explica por que muitos não passam na seleção. Qual é o problema? A formação tradicional, ela foca apenas no universo da aviação, não no universo das pessoas. Só que a avaliação comportamental que existe no processo seletivo avalia justamente como você lida com pessoas. Por isso, tantos têm dificuldade em entender o motivo de não conseguirem avançar na seleção. O verdadeiro desafio de um comissário de voo é lidar com pessoas. Você será testado por situações de pressão, situações de conflitos e necessidades dos passageiros. E as companhias buscam quem sabe agir com equilíbrio emocional e eficiência nas relações. O método ensina a se destacar profissionalmente, mostrando que você entende a dinâmica da profissão e tem expectativas reais sobre o que vai encontrar nessa profissão.
Mais do que isso, nesse pilar você aprende a tomar decisões e agir exatamente como a companhia aérea espera que futuros comissários façam. Sabe aquelas situações de bordo difíceis de saber o que fazer, especialmente nas dinâmicas de grupo? O método aborda protocolos de análise de cenários e gestão de riscos. Imagine se você tivesse 13 caminhos possíveis para escolher o que falar ou o que fazer para solucionar qualquer situação de bordo. E se esses 13 caminhos forem todos alinhados com a tomada de decisão que a companhia aérea deseja ver nos futuros comissários? Certamente você será visto como uma pessoa criativa e que sempre busca uma forma diferente de solução. Percebe que não é apenas sobre passar na seleção, é sobre ser o profissional que as companhias aéreas procuram. É importante saber como atuar e tomar decisões profissionais alinhadas com aquilo que a empresa espera dos comissários de voo. Percebe como a consciência situacional que eu mostrei na aula 1 é preenchida com o desenvolvimento do pilar de aperfeiçoamento profissional? Essa sequência de desenvolvimento que eu te apresentei até aqui causa um efeito sério. Você adquire a mentalidade de comissário ou comissária que eu te apresentei na aula 1. E isso te proporciona manter a calma em qualquer situação, pois você estará aplicando estratégias e técnicas de gestão em vez de ficar tensa e nervosa. É isso que separa os profissionais dos amadores. Foi o que o método fez por todos os comissários que você viu aqui e também vai fazer por você. O quarto pilar é aperfeiçoar o idioma inglês. Embora algumas companhias não eliminem ninguém da seleção por causa do inglês, eu seria um comissário negligente se dissesse que ele não é importante. Ele é uma ferramenta útil que pode te ajudar a bordo. Mas o que eu reforço aqui é que você não pode permitir que uma barreira invisível de limitação seja criada entre a profissão e você por causa de inglês. Todos sabem que com o avanço da tecnologia e inteligência artificial, com Wi-Fi a bordo dos aviões, cada vez mais temos ferramentas que podem ajudar aqueles que têm a habilidade da comunicação. Muitas empresas já perceberam isso e não eliminam comissários do processo seletivo por causa do nível de inglês. Ô, Bruna, o processo seletivo eliminava candidatos por causa do idioma? Não. Pois é, gente. Eu tenho uma coisa para falar para das Inglês no processo. Como é que é? Você pode repetir? Nem se falou sobre o inglês no processo, assim, nada. Mas eu considero que você deve desenvolver o seu idioma, sem pressão, sem pressa, de maneira madura e constante. E lembrar que mesmo aqueles que desejam voar em companhias do exterior, o nível exigido é o de conversação. E mesmo com algumas limitações, você pode ser aprovado se reunir as habilidades que já falamos nas aulas 1 e 2 e ainda vou falar mais delas na aula 3. Dominar o inglês abre portas, especialmente para companhias internacionais. E os comissários contratados tiveram acesso à organização segmentada de temas estratégicos para acelerar o aprendizado e te colocar à frente. Se o ato de falar inglês é o que você precisa mostrar, é falar inglês que você precisa praticar, não importa o seu nível. Os comissários contratados, mesmo com zero inglês, praticavam conversação frequentemente. Para isso, você precisa do ambiente certo, de ferramentas e das pessoas comprometidas com o mesmo objetivo que o seu. E logo, você vai encontrar esse ambiente. Esses são pilares estratégicos que já transformaram a trajetória de muitos aspirantes a comissário em profissionais que representam as maiores companhias aéreas do mundo. O que diferencia quem conquista suas asas é executar a segmentação desses pilares com orientação, feedback e foco. Enquanto muitos tentam atalhos, os comissários contratados entenderam que o verdadeiro caminho está no aperfeiçoamento do indivíduo, do profissional e no entendimento do processo seletivo, tudo alinhado com o que as companhias aéreas realmente precisam. Você também pode fazer parte desse grupo exclusivo que avança nas seleções e realiza o seu sonho de voar. Tudo começa com a decisão de fazer diferente. Pense em um avião. Sua carreira é igual a ele. Ele precisa de 3 coisas para sair do chão e chegar ao seu destino. Primeiro, um plano de voo, que é o método com a rota exata que você precisa seguir. Segundo, turbinas em movimento, que é a execução. Sem ação, o avião fica parado na pista, mas com ela, ele vai até a pista e decola. E terceiro, o combustível, que é para manter a frequência, ou seja, sem alimentar a consistência, ele não chega ao destino desejado.
Assim como um avião, sua conquista de uma vaga depende de ter um plano claro, executar com foco e manter a frequência até a conquista das suas asas. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas têm me enviado mensagens perguntando se eu posso ajudar elas a serem chamados para uma seleção e contratados por uma companhia aérea no Brasil ou no exterior. De fato, eu tenho uma solução completa que te permite ser chamado e conquistar a sua vaga na seleção de comissários. Porque o meu programa de desenvolvimento foca em fazer você entender a seleção de comissários de uma vez por todas e aperfeiçoar o indivíduo e o profissional, tornando a contratação uma consequência desse processo. Em breve eu vou explicar todos os detalhes de como eu posso te ensinar a conquistar as suas asas. O que eu posso te adiantar é que ele tem ferramentas para te destravar e fazer você falar inglês, desenvolver o seu controle emocional e todas as habilidades desejadas pela aviação em comissários de voo. Ele é feito para preencher todas as lacunas da sua formação e te ajustar exatamente ao que uma companhia aérea quer, independentemente do seu momento na carreira. E se você deseja voar em companhias aéreas do exterior, o método é tudo o que você realmente deve focar para conquistar uma vaga. Só que, como aqui o nosso tempo é limitado, mais para frente eu vou falar para vocês e trazer todos os detalhes para aqueles que querem uma oportunidade de ir para o jogo em alto nível e realmente disputar uma vaga na seleção de comissários. Eu sei o preço que muitos pagam para desenvolver o seu inglês até o nível de conversação e o preço da correta preparação para aqueles que querem conquistar uma vaga no processo seletivo. Mas quero te lembrar a diferença entre preço, valor e custo. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe e custo é o que você paga de um jeito ou de outro, as coisas dando certo ou dando errado. Você já calculou qual o seu custo caso o seu projeto de ser comissário de voo não dê certo? Quanta energia você colocou nisso? Quanto tempo você investiu? Quanto dinheiro? Que custo você vai escolher pagar? O de fazer dar certo ou aquele por tudo ter dado errado? O que você acha que teria acontecido se você não tivesse feito o plano de voo? Nossa, acho que eu estaria perdido. Acho que eu estaria da mesma forma, fazendo processo seletivo, levando não, porque ia só continuar dando soco em ponta de faca, digamos assim, sabe? Eu acho que hoje eu estaria tendo os mesmos erros que eu estaria tendo no passado. E, com certeza, eu não teria tido a visão que eu comecei a ter após fazer os módulos do seu treinamento para poder participar dessa seleção que eu fui aprovada. Eu só consigo acreditar que eu não teria esse crachá aqui. Eu não teria o uniforme que está ali guardado, eu não estaria voando. Diversas vezes eu tô andando assim no aeroporto com a minha mala e eu penso, cara, quantas vezes eu não estava sentada olhando as comissárias e sonhando com o dia que eu ia estar fazendo isso. E até hoje, eu tô voando já tem uns 7 meses, 8 meses. Eu sempre penso nisso. Quando o avião começa a acelerar pra gente decolar e eu sinto aquele frio na barriga, eu falo, cara, como eu sonhei em estar aqui. E todas as vezes que eu entro no avião, eu agradeço, porque eu sei a luta que foi, e eu sei quantas vezes, principalmente no último ano, eu rezei pra Deus e falei, eu não posso morrer sem realizar meu sonho. Então, se não fosse o plano, eu não ia estar aqui contando a minha história e falando que eu consegui as minhas asas. E se eu não tivesse conquistado as minhas asas, eu provavelmente não ia ter um motivo para lutar contra o câncer, para sobreviver. Porque eu ia achar que a vida não tinha sentido, que eu estava sempre tentando e não conseguia. Então, para que eu ia continuar lutando, sabe? Então, o plano tem uma importância para mim muito maior do que só conquista, não só a conquista, mas assim, realizou meu sonho, faz eu viver o meu propósito, me trouxe a maturidade e estar vivendo o meu sonho me fez lidar com o câncer da melhor forma que eu poderia. Já imaginou parar de correr atrás do seu sonho? Quem corre atrás nunca alcança. E se em vez disso você estiver sempre um passo à frente? O que me diz de ir ao encontro do teu sonho, seguindo uma rota planejada, mudando a mentalidade e se alinhando ao que o mercado da aviação deseja? O que eu estou te oferecendo pode não ser o caminho mais curto, mas certamente é o caminho mais rápido para você ter resultados.
E para te mostrar justamente como acelerar seus resultados, eu te convido para a terceira aula da nossa preparação, porque é lá que eu vou te falar as fases que você vai passar e identificar o seu ponto de partida nessa jornada. É o mapa real do passo a passo dessa rota que já fez inúmeras pessoas voarem e também vai fazer você chegar lá. Me conta nos comentários desse vídeo qual dos pilares você acredita que vai acelerar mais a conquista da sua vaga. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários para esclarecer todas elas. Te convido a me seguir em todas as redes sociais, basta buscar por CMRO Luciano e eu me despeço aqui. Te vejo na aula 3.